Como descobrir o meu chamado? Primeiro, nós somos chamados para sermos filhos de Deus e adoradores. Então, todos nós, sem exceção, fomos chamados para ser filhos e adoradores para a salvação eterna. Mas agora eu digo sobre chamado ministerial. Aquilo que Deus lhe chamou para cumprir nessa terra. A missão que você tem de cumprir nessa terra. Além de ser filho, de ser adorador, que é se iluminar através da palavra. Então, como descobrir o meu chamado ministerial? Primeira pergunta que eu tenho para você é... Primeira pergunta que eu tenho para te fazer. O que você ama fazer na obra de Deus? Então, aquilo que você gosta de fazer na obra de Deus indica o seu chamado. Mas você precisa pensar e não confundir. Porque muitas vezes pode ser que você deseje muito e goste de fazer algo em tal área na igreja, mas que seja algo do seu coração e não do coração de Deus. Então, para você ter a certeza quando é do seu chamado, aquilo que Deus escolheu para você fazer nessa terra, você precisa entrar na oração para que Deus venha te revelar. Ele te dará a certeza de qual é o seu chamado. E Deus falará com você de várias formas. Muitas vezes, aquilo que você gosta de fazer é o desejo que Deus colocou em seu coração, para que você venha estar em cima da vontade dele, fluindo na vontade dele. Então, tem pessoas que muitas vezes já está fluindo na área que Deus chamou para ela fazer, mas ela não sabe que é um chamado de Deus. E muitas vezes as pessoas usam aquilo que Deus colocou dentro do coração dela para fazer, às vezes, um dom ou um talento, para usar em outras áreas específicas e não para a obra de Deus. Não que isso não glorifique o nome de Deus, né? Por exemplo, tem pessoas que têm um dom de ministério de cura e libertação, e muitas vezes ela acaba se formando em enfermagem. Deus pode curar as pessoas na enfermagem? Então, algumas pessoas se formam para ser enfermeiro ou para ser médico. Deus chama cada um conforme o chamado que Deus tem na vida dessa pessoa. Deus pode usar as pessoas sendo médico, sendo enfermeiro, mas você precisa discernir, ter a certeza. Quando Deus te revela, você consegue ter essa certeza. Então dá para você confundir. Talvez você tenha o desejo de ajudar as pessoas, de curar as pessoas, de ser um enfermeiro. Mas talvez Deus te chamou mesmo para ser um enfermeiro. Mas talvez não seja isso que Deus tem para você. Talvez Deus te chamou para ser alguém do Ministério de Cura e Libertação. E isso você descobre com esses passos que eu vou falar para vocês e também na oração. Quando você entra na oração, pergunta para o Senhor Jesus qual é o seu chamado. Você precisa esperar até Deus responder. Ele usará a palavra de Deus para falar com você. Ele usará pregações. Ele usará situações. Ele usará sonhos proféticos, sonhos que vão te revelar. Então ele vai falar com você de várias formas. Pela música, por algum vídeo, alguma coisa que passa na sua mente, algum esclarecimento. Às vezes você está lendo um livro, ou de repente vê uma situação, escuta alguém contando alguma coisa, às vezes é a resposta para o seu chamado. Algum vídeo que você acaba vendo e chamando a sua atenção, talvez às vezes é a resposta de qual é o seu chamado. Então você precisa estar atento de como Deus vai falar com você, para você conseguir ter a resposta para que você foi chamado.
Então muitas vezes não adianta amar o que você faz, ter um desejo muito grande naquilo que você faz, ter prazer naquilo que você faz, mas também você precisa saber se é da vontade do Senhor Jesus. Porque existe casos de pessoas que estavam em um cargo específico e achava que esse era o chamado dele, estava fluindo nesse chamado, mas no final Deus revelou que o chamado dele era outro. Então teve que tomar outro rumo. Teve um 360 graus, uma virada, onde teve que recomeçar tudo de novo. Então muitas vezes aquilo que você ama fazer não é 100% de certeza que é o que você foi chamado para fazer, mas indica aquilo que você foi chamado para fazer. Muitas vezes aquilo que você ama de fazer na obra de Deus é aquilo que você foi chamado para fazer. Mas você pode dizer assim para mim: mas eu não tenho habilidade nenhuma, não tem algo específico que eu ame tanto assim de fazer. Então Deus escolhe a todos para um chamado nessa terra. Então você precisa fazer a sua oração e esperar a sua resposta, como eu disse para você. Porque todos temos um chamado. Mesmo que você fale não tem um dom, não tem um talento, não tem capacidade, não tenho nem interesse em fazer a obra de Deus, mas não tem algo que eu ame tanto fazendo a obra de Deus, apenas quero ir, frequentar e me edificar. Mas você tem um chamado, todos nós temos um chamado. Basta estarmos disponíveis, para fazer a obra de Deus e buscar resposta em Deus, para Ele te mostrar qual é o seu chamado. Mesmo que você não tenha nada disso, você foi chamado para algo nessa terra, para uma missão nessa terra. Então, o Espírito Santo vai revelar para você quando você descer na olaria. Porque a cada vida, Deus trabalha de uma forma diferente. Tem pessoas que nascem com dons ativados, flui mais na presença do Espírito Santo com os dons, Você já vê os frutos do Espírito Santo. Então, pode ser que em outras vidas você não vê nada disso. Mas Deus escolheu essa pessoa. E pode ser que flua o chamado dela, não tão cedo, mas pode ser que seja na vida adulta, ou às vezes com mais idade. Então Deus tem o tempo certo. Muitas vezes somos nós que atrasamos o nosso chamado, de não buscarmos, muitas vezes não sabermos que todos nós somos escolhidos e temos essa missão nessa terra. Então pode ser que você não tenha nenhum sinal, mas você tem um chamado e você precisa descobrir isso na oração. Insistir para que Deus venha te mostrar. Insistir é você sempre estar ali com atividade com o Espírito Santo, para que Ele venha se abrir, mostrar para você qual é o seu chamado. Então é necessário você ser íntimo, ser amigo de Deus, para que Ele venha te mostrar, senão você não recebe respostas de Deus. E muitas vezes o desejo de servir a Deus e de amar uma área específica vai vir do Espírito Santo, quando você começar a se encher do Espírito Santo e também buscar descobrir qual é o seu chamado e se disponibilizar a fazer isso. Porque o Espírito Santo vai colocando em você as ferramentas necessárias. Então vai sendo desperto muitas vezes o seu chamado no decorrer do processo, quando você vai buscando descobrir o seu chamado. Em alguns casos, flui antes mesmo de ela descobrir. Ela descobre depois, por causa dos frutos, dos dons, dos talentos, daquilo que ela ama, mas muitas vezes não tem esses sinais, então ela tem que buscar na oração e estar disponível para que Deus venha encher e dar ferramentas para que ela venha fluir. Porque existe casos de pessoas que elas tiveram uma vida ruim, têm um histórico ruim de vida, elas não foram uma pessoa boa, elas viveram pro mundão, fizeram muitas coisas erradas. Então, pode ser que você fale a alguém provável que nunca seria escolhido. Nem a pessoa talvez pensaria que seria um escolhido. Às vezes para pregar, um altar, pastorear. Mas todos nós temos um chamado e quando chega o tempo certo, a fase certa, Deus sabe que futuramente essa pessoa vai honrar a Deus, então Deus resgata e Ele mostra qual é o chamado dessa pessoa. Então muitas vezes tem gente que passa quase a vida inteira sem saber que tem um chamado. Às vezes com uns 30, 40 anos ela acaba descobrindo o chamado dela e fluindo naquilo que Deus tem para ela. Então muitas vezes as pessoas não têm sinal nenhum, ela nunca imagina que ela vai ser alguém escolhido, mas Deus, Ele sabe o futuro e resgata e dá a oportunidade dela fazer a obra de Deus.
Tem várias situações, né? Tem pessoas que falam assim, que desde criança nunca teve nenhum talento, nenhum dom, nunca foi bom em nada. Então, é como eu expliquei pra vocês. Agora tem gente já que tem sinais desde a infância, só que ela acaba não percebendo, acha que nunca será escolhido. E no tempo certo ela acaba fluindo no chamado dela. Tem pessoas que têm os sinais, mas acaba não fluindo, porque ela não abre o coração para Deus. Deus não obriga ninguém a fazer a obra de Deus, mas todos nós temos a obrigação, entre aspas, para fazer isso por amor a Deus. É como se fosse o mandamento de Deus, né? Que é amar a Deus, ser adorador e edificar os nossos irmãos, que é amar a nossos irmãos como Deus nos amou. E terceira coisa, eu acho que eu disse, né? O que te entristece? A outra pergunta, o que te entristece na obra de Deus? Essa é a pergunta. Qual é a sua reação quando você vê algo injusto na obra de Deus? Porque aquilo que te entristece na obra de Deus indica que você tem um chamado para essa área. Então pode ser que você assista, né, ou viva situações que te traz angústia e te faz pensar que é injustiça aquilo. E você sente a vontade de fazer diferente e pensar assim, nossa, se eu fosse essa pessoa eu faria diferente, né? Então, aquilo que te entristece na obra de Deus indica que você tem um chamado para essa área específica. Pode ser que você sinta injustiça muitas vezes em ver pessoas não sendo ajudadas. Pode ser que você se compadeça das pessoas que são moradores de rua. Pode ser que você sinta injustiça quando você... E outra pergunta, você tem algum dom espiritual? Algum talento, algum dom? Então isso pode indicar que você tem esse chamado específico na obra de Deus. Mas pode ser que não indique que é o seu chamado, mas que faça parte do seu chamado esse dom. Então pode ser que você tenha um dom de cantar, mas pode ser que Deus não te chamou só para ser levita e ser cantora, mas também para ser pregadora, pastorear, evangelizar, liderar. Então dentro de um chamado existe outras coisas específicas em si. Então isso aqui são dicas para vocês descobrir qual é o chamado de vocês, mas para que vocês venham ter a certeza, é necessário que vocês venham buscar a revelação dos céus na intimidade com o Espírito Santo. Só Deus pode revelar isso para vocês. Conheço pessoas que têm o dom de cantar, exercem a função de cantar, de louvar, mas não sabe quem tem outro chamado específico, como o dom, como o chamado profético em si e outros chamados. E tem pessoas que sabem, que cantam, que sabem, mas renunciaram ao chamado para simplesmente só louvar, ficar só na adoração. Mas não somos nós que escolhemos, é Deus quem escolhe. Dependendo daquilo que Deus tem com você, pode ser que você pague um preço muito alto para você renunciar o seu chamado. E muitas vezes custa sua vida. Não, e muitas vezes você pode destruir não só você, mas pessoas que você está responsável nesse chamado. Sonhos pode indicar o seu chamado, mas não é a certeza 100%, porque pode ser que você tenha um sonho aleatório, um sonho às vezes enviado pelo inimigo, um ataque espiritual através do sonho, ou às vezes pode ser o diabo tentando mostrar algo para você, te enganar e achar que é o seu chamado. Ele pode fazer isso. Mas existe sonhos proféticos, onde Deus ele mostra para você em vários e vários sonhos repetidos algo que é parecido com outros sonhos, que você sempre vê a mesma coisa nos mesmos sonhos, que pode indicar o seu chamado. Então a certeza que vai te dar é o Espírito Santo, e Deus também pode usar as pessoas, profetas, para poder revelar para você qual é o seu chamado. Sempre é necessário que eu diga os contras. Eu posso aqui afirmar para você, sempre é aquilo que é positivo, mas tem os contras.
aqui vai ser vídeo para outra hora, onde eu vou fazer um vídeo muito longo, com mais opções para vocês entenderem e conseguir descobrir o chamado de vocês. Porque se eu afirmar só para vocês aqui o positivo, pode ser que você fale, então é isso aqui, e é isso, e aquilo, e aquilo, e você vai achar que é a certeza. Aí você tem um sonho e fala, pronto, aqui é meu chamado. Mas pode ser um engano do inimigo, pode ser um sonho aleatório, pode ser que seja apenas um sonho, mas não uma revelação de Deus. Mesmo que seja algo assim, nítido, um sonho nítido. Então, quando Deus nos mostra em sonho várias vezes, Ele vai trazer confirmações para você. Não só na palavra, situações, pregações, pessoas e naquilo que você vive. Como eu disse para vocês, você pode se sentir incapacitado, sem dom, sem ter talento, não ama fazer obra de Deus, nem deseja fazer obra de Deus, mas você foi chamado, escolhido por Deus. Quando você entende a importância do seu chamado, o porquê você deve assumir seu chamado, você abre seu coração para Deus, fazer a vontade dele. Porque quando você apenas só serve o Senhor Jesus, está cheio do Espírito Santo, você está fazendo isso por você. Mas tem coisas na sua vida que só vai romper, portas só vão se abrir, coisas só vão se cumprir na sua vida quando você se posicionar no seu chamado. Às vezes muitas coisas erradas estão dando na sua vida porque você não se posicionou no seu chamado. Muitas vezes você nem sabe desse chamado. Então isso pode acontecer, aconteceu comigo. Quando eu não sabia do meu chamado, muitas coisas ruins estavam acontecendo na minha vida. Mas quando você descobre e se posiciona, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Coisas sobrenaturais pode acontecer. Que coisas sobrenaturais? A porta estava fechada, pode se abrir. Você pode se encher mais do Espírito Santo. Pode estar fechado o céu de bronze, porque você ainda não sabe o seu chamado. Você pode ter muitos problemas na família, no emprego, na saúde. Isso indica, pode, não estou falando que é certeza, pode indicar que seja porque você ainda não está posicionado no seu chamado. E aí o inferno começa a batalhar contra você para te destruir, porque sabe que você tem a unção de Deus sobre você. A unção fica como uma luz, então ele te enxerga como luz no mundo espiritual e ele quer te destruir. Então quando você tem um chamado específico, pode ser que coisas comecem a dar errado na sua vida. Então isso pode ser um sinal de que Deus está te chamando. E quando você se posiciona no seu chamado, algumas coisas começam a se voltar no lugar, começa a dar certo. Não será perfeito, mas começa a dar certo. Último sinal para esse vídeo ficar não tão grande, são alguns sinais para você ter mais sede e buscar descobrir qual é o seu chamado, é quando você tem fome do sobrenatural. Quando você tem interesse das coisas de Deus, você sempre quer mais, quer entender mais, quer se encher mais também, e você sempre quer se aprofundar em algum assunto específico. Então isso chama a sua atenção, você tem fome do sobrenatural, você quer entender sobre o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo, sobre o poder de Deus, sobre os dons espirituais, sobre Deus, sobre os céus, sobre a criação, sobre a palavra, sobre tudo que está na palavra de Deus. Então a fome sobre o sobrenatural indica que você tem um chamado específico com Deus. Todos nós fomos chamados para ser filhos e adoradores, para a salvação eterna, mas tem um chamado ministerial. E você precisa de despertar agora e descobrir. Nos próximos vídeos postarei para vocês nos próximos vídeos mais detalhes, um vídeo grande, gigantesco, pode ser que seja uma live para poder explicar para vocês mais sobre o chamado, para vocês descobrir o chamado de vocês. A vida de uma pessoa que descobre o chamado não é mil maravilhas, não é perfeição, mas muitas vezes algumas coisas específicas que está fechado, que está dando errado, vai começar a dar certo, vai começar a colocar, se mover, colocar tudo no lugar, tirar uma limpeza, né? Tirar o que está errado e colocar o que está certo.